Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin e o mercado cripto como um todo sobem, descem, captura liquidez acima, abaixo, abre gap, fecha gap, é o ping-pong do nosso mercado. Eu quero sim analisar tudo o que está acontecendo, explicar o que é este gap que eu tanto falo e analisar também vários ativos que você pediu. Então fica até o final, pois eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes, como de praxe, eu peço, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo. Deixe aquele like e aproveita para colocar mais ativos. Quer que eu analise altcoins? É para fazer long e short, é para comprar, é para vender. O que você quer que eu analise? Comente os ativos. Coloque aqueles ativos que mais estão na sua cabeça ou no seu portfólio. Pois bem, estamos vendo o mercado subir, descer. A gente não teve a confirmação de rompimento totalmente, porque a gente não teve a sustentação. Sim, fechamos acima da resistência anterior, fechamos no dia seguinte acima e veio toda a narrativa em relação a tarifas Estados Unidos, Europa, Groenlândia, mercados caíram. Todos os mercados caíram e, obviamente, o mercado cripto acompanhou. Fomos em busca do gap em 88.100. E eu tenho falado bastante sobre gap. E eu falo muito sobre gap, pois é um dos indicadores que eu utilizo na minha tomada de decisão. Ontem mesmo, eu deixei explícito. Não podemos olhar para apenas um indicador. Então não adianta olhar apenas para o gap para você tomar decisões de investimento. Precisamos, sim, considerar uma série de indicadores de qualidade e que historicamente tenham uma taxa de sucesso para que a gente tenha também uma taxa elevada de sucesso, para que as nossas decisões sejam embasadas. Mas muita gente se pergunta ainda, o que é este gap? O que isso quer dizer? Vamos lá. Nós temos o Bitcoin. E o Bitcoin, ele é negociado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esta é a negociação do Bitcoin. No entanto, existe um sistema separado do Bitcoin em sua correlação direta. Existem as opções de compra e venda de Bitcoin, que são negociadas na Bolsa de Chicago. A Bolsa de Chicago é uma instituição que faz parte do mercado tradicional. Tem horário para abrir e horário para fechar. E os traders, investidores institucionais utilizam um gráfico específico como base para negociação dos contratos de compra e venda, de opções de compra e venda. E esta negociação base é feita em cima do gráfico Futuros Bitcoin CME. Então, se você quer negociar contratos de opções de compra ou venda do Bitcoin, você utilizará os futuros Bitcoin CME. Você pode buscar no TradingView BTC1 exclamação. Perfeito? Qual então é a diferença do Bitcoin no CME e do Bitcoin no gráfico da Binance, no gráfico da Bybit, no gráfico da Coinbase? Lembra? O Bitcoin tem uma negociação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando a gente olha para este gráfico, ele não tem uma negociação 24 horas por dia. Ele só funciona enquanto os mercados futuros das bolsas tradicionais estão abertos. Então tem horário para fechar e horário para abrir. Quando as bolsas estão fechadas, este gráfico não tem nenhuma negociação. Ele não se movimenta. Como não tem compras e vendas, ele não se movimenta, ele fica parado.
E é justamente neste período que os gaps são criados. Se o mercado tradicional estiver fechado e o Bitcoin simplesmente subir, vamos usar um exemplo. Se o Bitcoin, no final de semana, num domingo à tarde, subir de 88 mil dólares para 118 mil dólares, nós teremos um gap sendo criado de 20 mil dólares. Por quê? Porque o gráfico estará paralisado aqui, e irá abrir aqui. Então nós teremos um espaço muito grande no gráfico. Por quê? Porque enquanto este gráfico base estava fechado, na realidade o Bitcoin estava se movimentando. Então a cotação do Bitcoin já estará muito acima e isso criará este espaço, este gap no gráfico da CME. E é justamente estes gaps que a gente acompanha, pois eles criam muita liquidez institucional. Historicamente, estes gaps são fechados em 96% dos casos. É todo o gap que é fechado? Não, não é todo o gap que é fechado. Nós temos casos sim de gaps em 20 mil dólares, em 9 mil dólares, em 3 mil dólares, que não foram fechados. E talvez nunca mais sejam fechados. Então, é por isso que a gente chama a atenção. Vai usar apenas o gap? Claro que não. Mas o que a gente não pode ignorar é que existe sim uma pressão para que eles sejam fechados. No momento atual, nós temos o Bitcoin trabalhando justamente em um suporte intermediário. Ou seja, a gente bate em cima, bate embaixo, bate em cima, rompimento sem continuidade, volta, bate no ponto intermediário. Se a gente perder essa área, como a gente falou nos últimos dias, é natural que a gente busque essa faixa. Então a gente está num range, é o ping-pong. Só que com a criação dos gaps acima, e sim, nós temos 2 gaps acima. Nós criamos um gap ontem. Lô, mas você não falou que no final de semana a gente pode ver a criação de gaps? Sim, mas entre às 19h10, horário de Brasília, e 20h10, horário de Brasília, o mercado futuro está fechado. O mercado futuro das bolsas tradicionais está fechado. Então, se existe algum movimento neste período, cria-se um gap. E ontem nós vimos um gap sendo criado e já sendo fechado. Então, a gente tem 2 gaps posicionados acima. E isso coloca, sim, uma pressão para que estes gaps sejam fechados. É uma certeza, é uma garantia. Posso fazer long e sair comprando tudo só por conta disso? Não. O gap é mais um elemento que você utiliza para fazer as suas avaliações e tomar as suas decisões. Mas temos 2 gaps acima. E o que a gente está monitorando? Estamos monitorando a sustentação dessa área e a captura da liquidez acima de 94, quiçá 95 mil dólares, e o fechamento em potencial dos gaps acima. Lembre-se, a gente precisa, para ter mais altas, de um movimento com aceleração no volume comprador. Não adianta a gente subir sem volume. A gente pode até fechar os gaps, mas a gente vai monitorar este padrão. Mais uma vez, por que eu estou alertando sobre os cenários de ombro, cabeça, ombro no semanal? É porque eu virei urso? Não. Mas é porque é importantíssimo que a gente se prepare sempre para todos os cenários. Então, o cenário base segue este. E aí a gente vai testar uma área superior. Se a gente romper, a gente abre espaço para movimentos mais agressivos. Se a gente romper os topos,
isso vai acelerar o movimento de alta. Lembrando que o macro segue bullish, por quê? Porque a gente segue formando fundos ascendentes. Quer dizer que você não tem que estar pronto para o pior cenário. Se você está alinhado com uma visão macro bullish, isso quer dizer que você tem que dar all-in? Não, claro que não. Então o meu trabalho aqui é sempre te alertar quanto aos movimentos em potencial e aos piores cenários. Para quê? Caso a gente veja isso, você esteja pronto. Caso a gente veja isso, você esteja pronto. Este é o meu papel. Alerta. Eu sou um gestor de risco com uma placa de alerta. Então, lembre-se, quando você se prepara para todos os cenários, você se permite lucrar em cenários que vão te beneficiar e você se permite aproveitar nos piores cenários. Para quem está comprado, se subir, maravilha. Só que você também tem que estar pronto para o caso de vermos quedas. Quedas, historicamente, beneficiam quem tem caixa. Então, eu já deixo aqui, mais uma vez, o convite. Confira as 3 aulas que estão na descrição. Eu repito isso todo dia, por quê? Porque é importantíssimo. Confere a aula de caixa, confere a aula de ciclo de liquidez e a tese de investimento, caso você queira entender qual é a minha visão, quais são os cenários que eu estou considerando. E se você quiser realmente se aprofundar no seu conhecimento, seu lugar é no Premium. Um time fechado, uma comunidade fechada que nós temos no Telegram, em que você tem acesso às minhas metodologias, planos, estratégias, portfólio, cada um dos meus movimentos, compra, venda, trade, hedge, você tem acesso tudo completo, 100% de forma transparente. Fora, você tem acesso à minha pessoa, suporte 1 para 1 comigo, para tirar dúvidas e discutir as suas estratégias. A gente, sim, entrega bastante conteúdo, faz muitas análises, e se você quiser saber um pouquinho mais sobre o que a gente entrega nos nossos planos mensais, clica no primeiro link da descrição, o chat com o nosso time será aberto, basta você enviar um oi e o time vai te encaminhar tudo que a gente entrega. E se fizer sentido para você, vai ser um prazer contar com a sua presença. Pois bem, seguimos de olho no mercado. Seguimos pacientes com o ping-pong. Seguimos atentos aos gaps. Seguimos, sim, vigilantes com tudo que está acontecendo no mundo, mas prestando atenção ao gráfico, porque o gráfico traduz o sentimento de compradores e vendedores. Então, lembre-se disso. E, por gentileza, controle a ansiedade. Eu tenho visto muitas pessoas ansiosas. Eu preciso que suba, eu preciso que caia, eu preciso que suba, eu preciso que caia. Tem pessoas que compraram e estão torcendo para cair para o sofrimento acabar. Que caia de uma vez e tudo vá a zero porque eu não aguento mais. Se você fez isso, se você está falando isso, é porque provavelmente você não consegue lidar com investimento, porque investimento é longo prazo. E você chega neste momento, por quê? Porque você acaba trazendo a urgência da sua vida para o mercado. Mercado financeiro não é torcida e não é plantar hoje para colher amanhã. Estamos falando de investimento de longo prazo. São boas ações dia após dia com uma visão de longo prazo, com uma visão de anos. Não adianta você chegar de paraquedas, nem mesmo se você tiver uma visão de trader e acreditar que você vai enriquecer no curto prazo. Isso não vai acontecer. Entenda isso antes que você se coloque numa situação horrível e você se posicione exatamente como muitos estão fazendo. Eu não aguento mais. As pessoas estão colocando uma carga emocional tão grande que no mercado que não conseguem mais lidar com os movimentos. Entenda, o jogo do longo prazo é o jogo que realmente traz resultado. E você só consegue lidar com o longo prazo se você tiver uma metodologia, uma estratégia, um plano muito bem traçado, consciência de risco, gestão de risco. O mercado financeiro é uma ferramenta que transfere o dinheiro dos impacientes para os pacientes.
E entenda, se você não desistiu, e você não desistir, existe ajuste. Você vai aprendendo com os erros. Ninguém aprende no acerto. As pessoas aprendem com os erros. Então, se você tomou alguma decisão errada no passado, você tem a capacidade de solucionar isso. Por quê? Porque você tem saúde, você tem trabalho. Então, não tenha uma visão de finitude para o mercado, pois o mercado ele não morre, ele não vive e ele não morre. Este é um mercado em constante transformação. Eu peço desculpas por esse discurso, mas é a realidade. A gente tem visto muitas e muitas pessoas que se colocaram numa posição complicada e acabam se posicionando de uma forma muito finita. E o mercado, ele se transforma. Pense muito bem nisso, para que você tenha uma tomada de decisão extremamente inteligente. Mais uma vez, visando o longo prazo. Eu vou analisar agora algumas altcoins, mas eu lembro a você, este não é um vídeo indicando compra nem venda. É apenas um vídeo educacional onde eu trago alertas com base gráfica, com base histórica, com base em estudo de probabilidade. Faz a sua avaliação com muito cuidado, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Vamos falar de altcoins, mas eu faço questão de alertar mais uma vez. Sim, eu sou o senhor dos alertas. Altcoin é risco, altcoin é visão, altcoin é timing. Então, se você considerar compras em altcoins, você tem que fazer isso de uma forma muito inteligente e com uma gestão muito inteligente. Se você está olhando para compras, você tem que ter uma visão bullish para o mercado, principalmente com base no Bitcoin. Não adianta você querer comprar altcoins se você enxerga que o Bitcoin vai cair. Não adianta você shortar altcoins se você entende que o Bitcoin vai subir. A sua visão tem que estar alinhada com o que o mercado tem como maior probabilidade, de acordo com a sua tese. Entenda isso, porque tem muita gente que acaba esquecendo. Eu vou comprar Solana, tá? Vai comprar Solana e o Bitcoin vai cair? É isso mesmo, não faz o menor sentido. Vamos lá. Semanal, Solana em um ponto crítico. Se começar a perder esta área, a gente pode acabar confirmando um ombro cabeça a ombro. Lembra que a gente falou aqui? Tem a possibilidade de um ombro cabeça a ombro no gráfico semanal. Oh meu Deus! No entanto, a gente está sustentando essa área. Qual seria o cenário para levar Solana a confirmar esse ombro cabeça a ombro? Muito provavelmente o Bitcoin perder os fundos. Se o Bitcoin perder os fundos, muito provavelmente a gente vai ver Solana perdendo os fundos e a gente sim vai flertar com esta área, porque é o alvo do possível ombro cabeça a ombro que nós temos aqui. Só que no gráfico diário a gente tem, para quem tem uma visão e uma consciência de risco, aqui nós temos um ombro cabeça a ombro inverso. Ombro, cabeça, ombro inverso. Este ombro, cabeça, ombro inverso pode abrir espaço para operações ou até investimentos, se você tiver uma visão bullish para Solana e, obviamente, para Bitcoin. Risco, potencial retorno. Vamos lá. Nós temos aqui, tendo rompimento. Isso aqui abre espaço para um trade de 4,8 para 1. Então, é um risco-retorno de 4,8. Risco favorável. Prejuízo na casa de 10%. Potencial retorno 45%. Caso o ombro, cabeça a ombro seja respeitado e a gente veja uma continuidade de alta. Continuidade de alta que poderia abrir espaço para uma recuperação em Solana. Então, você tem opções de trade, você tem opções de investimento. Se Solana perder este suporte, você pode considerar um outro cenário, que é a confirmação do ombro cabeça a ombro,
E isso abriria espaço também para operações. Então veja, perdeu? Voltou para testar? Nós temos o alvo. Se o mercado fizer este movimento, perde. A gente não perde diretamente. A gente volta para formar um topo descendente. Isso abriria espaço para confirmar e entrar em uma operação de short, confirmando aqui o padrão, a estrutura de ombro, cabeça, ombro quebrada. Então no macro nós temos o que pode ser um ombro, cabeça, ombro, e no micro nós temos um ombro, cabeça, ombro invertido. São padrões que podem fazer sentido e, diante do risco e retorno, você pode surfar com uma visão alta, com uma visão baixa. Isso é gestão com conhecimento. Então, avalie qual a sua visão para a Solana e entenda os riscos que você tem, fazendo long, investindo ou fazendo short. Nós temos estruturas interessantes aqui. ZEC. Me pediram ZEC e eu vejo padrão de equilíbrio. Tá? A gente formou um topo, fundo ascendente, topo descendente, tá brigando por um fundo ascendente. Para quem tem uma visão de que teremos mais altas, você pode se posicionar nessa área, stop abaixo de 299, potencial retorno é que a gente tenha uma continuidade de alta, perfeito? Ah não, eu não acredito mais nisso. Você vai poder shortar esta área com este ponto aqui. Ou ele pode seguir neste padrão por mais tempo e você aguardar um rompimento para cima ou para baixo. Tá? Então você tem algumas opções. Mas compras também poderia fazer sentido essa área, ponto de saída levemente abaixo de 299, colocaria uns 285. Por quê? Poderia sim começar a formar uma bandeira, abrir espaço para rompimento. Então, você deve avaliar visão bullish, pode abrir espaço considerando esse padrão de equilíbrio ou potencial bandeira. Se você acredita em short, eu não vejo que este seja o melhor ativo para shortar, tá? Por quê? Porque ainda pode formar uma bandeira. Então, ele não é o melhor ativo, tá? Mas poderia acompanhar, caso tivesse um rompimento aqui, e aí começasse de fato a perder os fundos, aí tudo bem, aí poderia abrir espaço para uma correção maior. Mas tá muito mais para quem é bullish do que para quem é bearish. BNB. BNB segue subindo, moeda da corretora mais famosa, com maior volume e com maior poder do mercado como um todo. É difícil acreditar em quedas diante de toda a movimentação que é feita em relação ao ativo. Compraria agora? Eu acho perigoso, embora eu não possa te dar indicações, mas é perigoso enquanto a gente não tiver uma recuperação real, formar um padrão de equilíbrio e aí sim tiver um rompimento, tá? Apresentar um rompimento. Por quê? Porque isso aqui ainda é uma bandeira de baixa. E se a gente olhar para a retração de Fibonacci, eu vou usar este fundo anterior, a gente tem uma área de 78,6 interessante, que está de acordo, resistência, 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 seria natural testar como suporte. Então este poderia ser um ponto propício. Tá? Rompimento do topo histórico, acelerou, voltou a corrigir, base de preço, para voltar a acelerar. Então eu olharia com carinho para a BNB a partir da perda de $700. Tá? Então este, para mim, seria um ponto de atenção. Litecoin. Litecoin sustenta uma linha de tendência de alta de 700 milhões de anos, desde 2018, finalzinho de 2018, a gente vem sustentando essa linha de tendência de alta. Temos um suporte, tá? Ele já serviu como suporte e resistência por muitas vezes, vem se sustentando. Sim, a gente tem wicks, a gente perde momentaneamente, mas a gente não fecha nenhum mês abaixo. Então nós estamos em uma área que pode abrir espaço para quem quer se expor, tem uma visão de risco.
colocaria uma posição aqui, sendo trade, sendo investimento, caso tivesse uma visão bullish. Este pode ser o perfil, tá? Tem visão bullish para o mercado cripto. Este ativo tem um risco-retorno que pode fazer sentido. Então a gente tem um risco aí, deixa eu ver, nos pontos atuais, um stop abaixo do flush de 10 do 10, 25%, potencial retorno 100%, 4 para 1. Se ele tiver um rompimento, aí a gente está falando de 10 para 1. Risco-retorno que você tem que calcular e avaliar se faz sentido. Mas nós estamos em um ponto crítico. Se começar a perder essa área, mesmo assunto, mesma história de Solana, aí você pode shortar porque o ativo vai buscar faixas bem mais baixas, 25, 30 dólares. Hype. Não gosto desse movimento. Por quê? Ele mergulhou, foi buscar aquele fundo lá em 10 de outubro, teve uma recuperação, mas não conseguiu nem fechar acima deste fundo anterior. Então, este ativo deveria fazer este movimento e aí sim abriria espaço, porque poderia até ser um ombro, cabeça a ombro, tá? Então, eu acho extremamente perigoso uma compra nesta área. Ah, Luan, mas está no fundo, a gente capturou a liquidez lá do dia 10 do 10. Perfeito. Você pode se posicionar, colocar um stop abaixo dessa área, se começar a perder, aí você sabe que é limbo. Tá? Mas aqui teria que ser um perfil de altíssimo risco, com uma visão extremamente bullish para hype. Caso contrário, pode ser perigoso. Olharia com muito mais carinho para este cenário. Se recupera, rompe a linha de tendência de baixa, ombro, cabeça, ombro inverso, uma melhora também no movimento do Bitcoin, das altcoins como um todo, isso daí poderia fazer mais sentido. Perfeito? E por fim, ENA. ENA está num ponto crítico. Olha só. ENA sustentou por bastante tempo esta área, este range, que era um bottom fishing. Só que ENA fez um pivô de baixa semanal. Agora está trabalhando abaixo deste range. Se fecharmos abaixo deste range, ou seja, se a gente fechar abaixo de 0,1940, nós teremos esse pivô. Ele obviamente terá que ser confirmado, mas se ele for confirmado, ou seja, teve rompimento confirmado, vermelho, e a gente, por que eu não coloquei aqui? Não, é aqui, vermelho, e aí a gente faz este movimento, isso aqui abriria espaço para shortar a ENA. Infelizmente. Ah, mas vai shortar no fundo. Ele está perdendo suportes importantíssimos. Se perder de forma confirmada, abre sim espaço para operações. Isso aqui é trabalhar com o que você tem, não trabalhar com o que você quer. Eu, obviamente, não quero que ENA despenque, mas eu não invisto em ENA. E, mesmo que eu investisse, vou fazer o quê? Tenho que trabalhar com o que eu tenho, não o que eu quero. Então, neste caso, seria um short inicial com risco-retorno bem ruizinho. Poderia melhorar para 3 para 1, tá? Mas seria este caso aqui. Então, a gente teria até uma retração de Fibonacci e tudo mais. A gente vai discutir nos próximos dias, nas próximas semanas. Mas, atenção! Se ENA perder esta área, começa a ficar extremamente perigoso para quem está investindo em ENA. Perder esta semana, recuperar na próxima semana, seguimos, tá? Mas perder essa semana e fechar abaixo na próxima semana, aí sim as coisas ficarão mais difíceis. Ah, Luan, mas aí eu não tenho suporte de captura, de liquidez dessa área. Poderia até considerar, mas aí a gente já está falando de uma queda adicional de 25%, tá, do ponto atual. Então, temos que olhar, temos que acompanhar, temos que analisar, perfeito? Como eu sei que muita gente tem ENA, eu quero fazer esse alerta. Ah, não, eu estou fora, quero comprar ENA.
Ombro, cabeça, ombro. Volta a se recuperar. Maravilha. Abre esse espaço e aí você tem um risco-retorno muito interessante. Perfeito? Vamos acompanhar atentamente. Vamos monitorar. Eu trarei atualizações na nossa comunidade geral. Segundo o link da descrição, participe. Vamos prestar atenção. A gente está num ponto crítico, sim. Ponto importante, sim. Ponto em que muitos acabam se perdendo. A gente teve 2 meses de preparação. Eu venho falando. Desde que a gente formou esse fundo em novembro, a gente vem falando de todos os cenários, de tudo que pode acontecer. A minha visão, meu cenário base não mudaram. A minha tese não mudou. Mas é importante, mais uma vez, que você se conscientize dos cenários que podem se apresentar a nós. E se você estiver pronto, você vai aproveitar. Se você não estiver pronto, você vai perder dinheiro. É assim que este mercado funciona. Se prepare, invista em você, invista no seu conhecimento. Eu volto a qualquer momento com atualizações e desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.